Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Lembrando, senhores, que vocês devem comentar no vídeo do YouTube o nome e a turma de vocês. Se eu puder atribuir nota de participação, significa que você está assistindo a aula, ok? E a gente vai corrigir as tarefinhas, explicar o conteúdo novo, né? E já corrigir as tarefinhas da semana 5, porque a semana 5 vem um conteúdo novo aí. Agora sim a gente está entrando realmente no conteúdo de física de primeiro ano. A gente estava fazendo revisãozinha de unidades de medida, que é muito importante, tá bom? Não descarta isso, ok? Então esse é o PDF que a gente trabalhou na semana 5, só uma observação. Semana que vem a gente vai pular para a semana 7. Por que isso? Para ficar igual a todos os outros professores. Teve professor que meio que a gente deu um probleminha aí. Agora sim, vamos alinhar essa situação, tá bom? Semana que vem a gente passa para a semana 7. Agora a gente vai começar a falar de movimento, e essa aula de hoje são os conceitos básicos do movimento, né? E esse conceito de movimento, ele é relativo. O que é relativo? Ele depende muito do ponto de vista, como se fosse uma opinião, porque se um objeto está em movimento ou não, depende da opinião, porque depende do ponto de vista de quem vai falar se o objeto está em movimento ou não, tá bom? Por exemplo, se você estiver correndo com um colega lado a lado e seu colega está em repouso ou em movimento, vocês dois estão correndo um do lado do outro, você e outra pessoa estão uma do lado do outro. Você olha para ele e olha para você, vocês dois estarão sempre no mesmo lugar. Embora vocês estejam correndo, seu colega não vai estar nem se afastando de você, nem você vai estar se afastando do seu colega. Se vocês não estão se afastando, vocês estão assim, um do lado do outro sempre. Então, tecnicamente, vocês estão em repouso, né? Porém, se for o carro que passa por vocês, o carro vai ver vocês correndo, o carro vai falar, poxa, os dois estão em movimento porque eu estou me afastando dos dois. Vamos pegar, por exemplo, esse saquinho de batata frita que está me dando fome aqui. Esse saquinho de batata frita é o seguinte, para o saquinho, para nós aqui, a gente está vendo, poxa, o saquinho de batata frita está correndo. Então, para mim, o saco de batata frita está em movimento. Agora, as batatas fritas. Vamos pensar nas batatas fritas. Imagina que você é uma batata frita. Você agora é uma batata frita. Se você for uma batata frita, para você o saco está em repouso, né? O saquinho aqui não está mexendo, ele está no mesmo lugar. É a mesma coisa quando você anda de carro. Quando você anda de carro, olha para o motorista. Você e o motorista estão parados no mesmo lugar. Você olha para o motorista, ele está lá naquele banco. Você olha para lá e está no mesmo banco. Um está em repouso em relação ao outro. Agora tem alguém lá na rua te olhando, você passa de carro, aí é diferente. Para aquela pessoa que está na rua, você está em movimento. Para o motorista que está do seu lado dentro do carro, vocês dois estão em repouso. Então sempre depende do seu ponto de vista. E esse ponto de vista a gente chama ele de referencial, tá bom? Então, para iniciar o estudo de movimento, é preciso entender quando um corpo está em movimento ou quando ele está em repouso. Para você falar um objeto está em movimento ou um objeto está em repouso, você precisa de um referencial. Então, movimento. O que é movimento, né? Ao passar do tempo, a posição do corpo, o lugar onde o corpo está, vai sofrer alteração em relação ao referencial. Então, se agora você está aqui, daqui meia hora você está na esquina, você entrou em movimento. Para mim, que estou lá de fora te olhando. Repouso. Com o passar do tempo, a posição do corpo permanece constante, independentemente. Isso depende do referencial adotado. Então, se você está aí no seu quarto e daqui meia hora você está no seu quarto, você não mudou sua posição, você está em repouso. Ok? Trajetória. Trajetória é um conceito que a gente vai utilizar menos do que movimento e repouso, mas também é importante a gente saber o que significa trajetória. Vai lá, você e seu amiguinho tá correndo, que vocês é fitness, né? E você deixa cair uma garrafinha de água que você estava segurando. Qual que é a trajetória da garrafinha? Obviamente ela vai cair para frente e para baixo, né? Vocês estavam correndo, né? Então ela vai cair para frente e para baixo. Então eu imagino que ela vai fazer esse arco aqui, ó. Cadê? Então ela vai cair fazendo esse arco. É isso que eu, que estou lá na rua, olhando vocês dois correndo, vocês em fitness, vou ver. Vocês dois vão estar... Minha garrafinha vai fazer uma trajetória curva, né? Que eu chamo de arco de parábola, na verdade.
A trajetória acontece porque a garrafinha tem inicialmente o mesmo movimento que você, né? Ela está correndo junto com você. E ao ser solta, ela vai adquirir esse movimento vertical, quer dizer, cair, né? E ir para frente, porque você estava correndo para frente, só que ela vai cair para frente, para baixo. Então a gente chama esse negócio, essa curva aqui, ó, de arco parábola. Então a trajetória da minha garrafinha é um arco parábola, né? Então a trajetória é o quê? É o conjunto de todas as posições ocupadas pela garrafinha durante o seu movimento com o passar do tempo, né? Então ela começou aqui, veio para cá e caiu aqui. Porém, se a pessoa estiver observando a queda da garrafinha, você estiver correndo, você é o cara que está correndo, e você deixa a garrafinha cair, você não vai ver um arco parábola, porque você não vai ver ela cair para frente. Como você também está indo para frente junto com a garrafinha, na sua visão de que está caindo, ela só vai cair para baixo. Então a trajetória depende também de quem está observando, viu? Se você for uma pessoa na rua que vê um cara correndo e esse cara deixa cair uma garrafinha, a garrafinha, para quem está olhando na rua, vai cair para frente e para baixo. Se for você que estiver com a garrafinha correndo, você está lá junto com a garrafinha, tá, solta, para você ela cai extremamente para baixo. Então a trajetória vai ser reta para baixo, né? Porque você está vendo ela caindo aqui, ok? Então, o que eu estou querendo falar? Que o movimento de um objeto, a trajetória que esse objeto descreve, depende de quem está observando, tá? Então, a trajetória é a linha que une as posições ocupadas por um móvel em determinado intervalo de tempo, considerando o referencial adotado. Depende do referencial. Vamos para o primeiro e mais importante conceito, espaço. Espaço ele vai ser representado pela letra S. Por que pela letra S? Porque espaço em inglês é space, né? Acho que vocês lembram disso, ó. Opa. Tá vendo aqui, ó, espaço, a sua posição, o GPS, onde você tá, meu querido. A posição, ou olha que palavra, é uma palavra mais feia, né? O lugar, a posição, o lugar ocupado por um corpo ou por um móvel, tanto faz. Dessa forma, é evidente que você conheça as posições de um corpo para poder estudar seu movimento. Porque se você não sabe onde o corpo está, se você não sabe a posição, o lugar, você não consegue estudar o movimento desse corpo. E a gente precisa dar movimentos, né? Podemos citar como exemplo o GPS, como eu já falei, que determina a localização ou a posição de objetos na superfície da Terra. Em física, a grandeza espaço, grandeza é porque eu consigo medir, tá, gente? A grandeza espaço vai ser representada pela letra S minúscula, embora eu vou colocar muito maiúsculo aqui. É a posição ocupada por um corpo em determinada trajetória, né? Então aqui, ó, essa imagem que ficou muito feia, mas dá para ver. A posição do menino, a posição do menino, a posição do menino, S do menino, vou colocar só menino. Ah, tem que escrever menino. S do menino é igual ao quê? 5M, né? Porque aqui tá M. A posição do menino é o quê? 5M. A posição da menina, S da menina, ah, então eu só A. S da menina é igual a 10M. Por quê? É onde a menina está. A menina está na posição 10. O menino está na posição 5. A posição, o lugar vai ser representado pela letra S de space, espaço. Ok? Então, espaço é a posição ocupada por um corpo em relação à origem de um sistema de referência. Eu tenho que ter um sistema de referência. Tá vendo que eu tenho uma reta aqui enumerada? Eu tenho que ter um lugar para me referenciar, para falar onde eu estou, correto? E se eu já sei onde eu estou, agora a gente vai para a primeira continha de física do ano, que é a variação do espaço, que é muito fácil. A variação do espaço é o ΔS. Delta é uma letra que vocês estão acostumados, tá? Mas não tem que fazer Bhaskara. Só uma continha bem fácil aqui. Para explicar a variação do espaço, vamos representar duas posições da imagem da placa de trânsito. Aqui, ó. Eu tenho uma placa de trânsito no marco zero, eu tenho um eixo orientado, né? Eu tenho um lugar assim, ó, escrito zero. Eu tenho que ter essa linha para me saber onde eu estou. O centro de vassouras, né, das suas amiguinhas que estão voando, está na posição 13 quilômetros, né, depois da placa. Então, assim, para eu saber a minha variação de espaço, tanto que eu mudei de lugar, onde minha posição era e onde ela está, eu tenho que saber fazer uma continha muito difícil, que é chamada de variação do espaço, que é o ΔS, que é o tanto que eu mudei de lugar. Ó, imagine uma pessoa à frente da placa, vá até o centro de vassouras.
Então, lá na placa, a gente vai considerar que é o espaço inicial. Quando eu falo de espaço inicial, a posição inicial, eu estou falando do S0. S0 é o lugar onde o movimento vai começar. S0 é o lugar onde você tem o seu centro de referência lá, ó. S0 vai ser o 0 km, a placa 0 aqui, ó. E que a posição final será no centro de Vassouras, logo será no quilômetro S igual a 13, né? Que vai ser no centro de Vassouras aqui. Logo, a variação de espaço, o deslocamento dessa pessoa, a sua mudança dentro do GPS, eu abri o GPS, assim, ela saiu de um ponto para outro, vai ser a ida apenas, né? Porque ela estava no 0. Então, assim, daqui para cá, ou seja, da placa até o centro de Vassouras, ela sofreu uma variação de espaço de 13 km. Porém, vamos imaginar que a mesma pessoa, agora no centro de Vassouras, resolva voltar para a placa. Nesse caso, a variação seria de menos 13. Por quê? Porque ela está andando de ré, né? Então, assim, se eu comecei no 13 e voltei a placa, eu vou ter menos 13. Se eu estiver andando para frente, que é positivo, mais 13. Se eu estiver andando para trás, que obviamente vai ficar menos, né? Menos 13. Então, tome bastante cuidado aí. Para você calcular a variação de espaço ou deslocamento, a gente pode ver essas duas palavrinhas, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que seria muito legal vocês colocarem no caderno de vocês. Peraí, tá tranquilo. Coloca aí essa fórmula, ΔS igual a S menos S0. Eu gosto de colocar SF, tá? De espaço final. Se o deslocamento for positivo, quer dizer que ele está no mesmo sentido do eixo, né? Que está indo para frente. Se ele for negativo, ele está no sentido oposto. Quer dizer que a minha reta é para a direita, só que eu estou andando para a esquerda, né? O pessoal do contra aí. Apesar de variação de espaço ou deslocamento, se essa continha doida, tá bom? A distância percorrida tem a ver com outra coisa. A distância percorrida é você somar o tanto que a pessoa mudou no seu deslocamento. Da placa até no centro de Vassouras, ela andou 13. Para voltar, ela andou mais 13. Então ela andou 26 quilômetros. Independentemente se o deslocamento, que é o ΔS, deu positivo ou negativo. Tanto que ela andou não é a mesma coisa de variação do espaço, tá bom? Então, cuidado. Variação do espaço é uma coisa, distância percorrida é outra. Vamos lá para as questões. Questão número 1. Observe a imagem toda desfocada, né? Do motociclista com a sidecar e faça o que se pede. Sidecar porque essa motinha que tem a garopinha do lado, tá, gente? A letra A pergunta: indique um referencial da imagem para o qual a motocicleta esteja em movimento. Então, a motocicleta é tudo, né? Então, pessoal, é o seguinte. Vamos supor que eu seja esse carinha andando aqui na rua. Para mim, que estou andando na rua, estou fora da motocicleta, essa motocicleta está em movimento. Se eu for o cara que estiver dirigindo esse caminhão, a motocicleta está em movimento. Se eu for o cara que está aqui no asfalto, a motocicleta está em movimento. Então, uma pessoa na rua vai falar que a motocicleta está em movimento. Letra B. Indique um referencial da imagem para a qual a motocicleta esteja em repouso. Se por um acaso você for a pessoa na garupa, se você for o motorista, se você for a carona aqui do lado, para você a motocicleta está no mesmo lugar. Se a motocicleta está no mesmo lugar, para você ela está em repouso. A motocicleta continua ali, ó, você está andando. A moto continua no mesmo lugar. Depende de quem está observando. Então tem que tomar muito cuidado. A mulher ao lado dele, né, eu falei aqui, é uma pessoa que pode falar que a motocicleta está em repouso, ou motorista, ou carona, tanto faz. Questão 2. O homem fez uma caminhada partindo do marco 10 e chegando ao marco 50. Qual é a variação de espaço? Variação de espaço é espaço final menos espaço inicial. Eu posso colocar S menos S0 ou SF menos SI. Você que escolhe. Eu acho mais fácil espaço final menos espaço inicial. O espaço final é onde o homem chegou, que é o quilômetro 50, e o espaço inicial é o 10, que foi de onde ele saiu.
nós temos aí uma variação de espaço de 40 km. Uma observação que nós estamos começando a aprender física. Na física, todo número vem acompanhado de uma unidade de medida, 40 km nesse caso. Um carro parte do quilômetro 20, vai até o quilômetro 70, onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 30 em uma estrada. A variação de espaço, deslocamento escalar, e a distância efetivamente percorrida são. Então vamos pegar aqui e desenhar uma estrada. Meu carrinho estava no quilômetro 20, foi para o quilômetro 70 e voltou para o quilômetro, quilômetro 30. Ele voltou para o quilômetro 30. Aí pede para calcular a variação do espaço e a distância. Então eu tenho que fazer dois cálculos. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular o ΔS, né, que é a variação do espaço. O espaço final, que é onde o carro termina todo o movimento, é 30. O espaço onde ele começou é 10. Então nós temos um ΔS aí de 10 km. Então a variação de espaço entre o final e o inicial são só 10 km, que são esses 10 km aqui. Já a distância que esse carro percorreu vai ser a D1. O que é a D1? Deixa eu só mudar um negócio aqui, pegar outra cor, pegar um azul. A distância 1, que vai ser daqui até aqui. Do quilômetro 20 até o quilômetro 70, ele andou 50. E depois ele voltou para cá, né? Eu acho que do 70 ao 30 tem 40. Depois ele pegou e voltou 40. Então a distância vai ser o tanto que ele andou. Ele andou 50 para frente e 40 para trás. 50 mais 40, nós temos aí 90 km. Então a distância que ele andou foi 90. A sua variação de espaço foi só 10. Do 20 até o 30 tem 10. Não importa o tanto que ele andou para fazer isso, né? 4. Um carro percorrendo sempre a mesma reta parte do quilômetro 80, vai até o 120. Então ele está no 80, vai até o 120, inverte e retorna para o 50. Né? Então nós temos essas três posições aí. Qual que é a variação do espaço e a distância percorrida? Variação do espaço, posição final. A posição final dele é 50 e a posição inicial é 80. Então eu vou fazer 50, que é a final, menos 80. O resultado dessa conta vai dar menos 30 km. Por que deu negativo? Porque ele terminou para trás de onde ele começou. Ele terminou contrário ao sentido do movimento. Então toma bastante cuidado na hora de ver quem é SF e quem é SI. Porque se você fosse para marcar X aqui, ó, teria a opção positiva e teria a opção que dá negativo. Quer ver? Ai, cadê? Ó? Aqui, ó, tem menos 30 e em algum lugar aqui tem um 30 positivo. Então toma cuidado. Distância percorrida. Do 80, ai meu Deus, cadê o trem? Do 80 até o 120 ele anda 40. Depois do 120 até o 50 ele vai andar, eu acho que 70, né? 70. Então ele andou 70 para voltar aqui, ó, 70. 40 mais 70, 110 km. Facílimo. E a questão 5 que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Aqui o gabarito. Tá? Não vou corrigir essa, eu quero que vocês realmente tentem fazer, senão eu vou estar ajudando demais vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem, pergunta, tira dúvida. Não esquece de comentar o nome no vídeo. E se você realmente gostou da aula, dá um like aí, porque é legalzinho pra mim, fica super bonitinho lá no YouTube e eu posso tirar print e postar.